RCP Notícias. Treze horas em Cabo Verde, está a começar o Jornal da Tarde da RCV para esta quinta-feira e abrimos conhecendo os principais tópicos que serão abordados. Muito boa tarde. A greve dos trabalhadores da Câmara Municipal da Praia suspensa, mas o sindicato que os representa vai intentar um processo no Tribunal contra a autarquia da capital. O ministro do Mar defende que o novo acordo de pesca entre Cabo Verde e a União Europeia é vantajoso, no caso, para ambas as partes. O presidente da Associação dos Armadores diz que sua organização ficou à margem do acordo. O presidente da Câmara de Turismo questiona a importância de se ultrapassar a barreira de 1 milhão de turistas quando há muitos problemas no setor para serem resolvidos. O número de mortos após deslizamento de terra na Etiópia pode ultrapassar 500 mil. A Alemanha diminuiu apoio à Ucrânia. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, a edição e apresentação de Anatólio Lima. Boa tarde. Muito boa tarde. O novo acordo de parceria no domínio das pescas entre Cabo Verde e a União Europeia para o período 2024-2029 é reciprocamente vantajoso, consolida e reforça a parceria e a amizade entre a União Europeia e Cabo Verde. Considerações do Ministro do Mar, feitas esta manhã em conferência de imprensa na cidade do Mindelo. Abrão Vicente apresentou os dados, segundo o qual evidencia as vantagens do novo acordo para o nosso país, conforme a Patrícia Martins. A parceria entre Cabo Verde e a União Europeia no domínio das pescas existe desde 2007 e ontem foi publicado um novo acordo que vai ser assinado em Bruxelas e no qual, diz o Ministro do Mar, Cabo Verde conseguiu melhorias significativas. Ontem foi publicado o acordo com o texto final e as informações finais referido ao acordo que vai ser assinado em Bruxelas. Estamos perante um acordo que, na nossa perspectiva, é reciprocamente vantajoso, tanto para a União Europeia como para Cabo Verde. Ao contrário daquilo que vulgarmente se diz que Cabo Verde vendeu o seu mar, os dados aqui são claros, porque trata de um acordo destinado a espécies altamente migratórias, que incide sobretudo nos tunídeos e espécies similares, que se caso não fossem capturados aqui em Cabo Verde, poderiam ser em qualquer outro espaço. Não são espécies que competem com as espécies tipicamente capturadas pelos botes abertos e pela pesca semi-industrial em Cabo Verde, observando as orientações e recomendações das Nações Unidas, da FAO e da ICCAT, entidade responsável pela gestão e conservação do atum no Atlântico. É um acordo que consolida e reforça a parceria e a amizade entre a União Europeia e Cabo Verde, a parceria económica, não apenas afetiva, mas uma parceria económica, numa perspectiva de continuidade, através de uma exploração e uso sustentável dos recursos das pescas. Também trata-se de um acordo que reforça a parceria e colaboração mútua no combate à pesca ilegal e não declarada. O acordo vai ainda reforçar a capacidade de governança e gestão, fiscalização, formação e apoio às comunidades pescatórias locais, em infraestruturas, cadeia de valor e projetos ligados à economia azul, diz Abrão Vicente, realçando dados deste novo documento. Ao montante de 3.900.000 euros, deve-se somar ainda o valor adicional das taxas de licenças dos armadores em função de números de licenças solicitadas à Administração de Pescas em Cabo Verde. O novo acordo tem a tonelagem de referência de 7.000 toneladas, uma redução de 1.000 toneladas, portanto menos 13% que o acordo anterior. O novo acordo tem uma redução do esforço de pesca de 19%, uma redução de 5 palangreiros, menos impacto para recurso de tubarão. O novo acordo reduz de 30%, 2.400 toneladas para 20%, 1.400 toneladas, a margem de tolerância de tubarão em relação à tonelagem de referência. Este foi, de certa forma, um dos pontos impostos pelo Ministério do Mar, que é a diminuição do impacto da pesca do tubarão azul. O embarque de marinheiros cabo-verdianos é feito observando as condições e os parâmetros laborais da OIT. A zona de pesca autorizada é além das 12 milhas náuticas, para salvaguardar o interesse da frota nacional. Comparativamente aos anteriores acordos, o Ministro do Mar apresenta também alguns dados. O acordo 2019-2024, o preço por tonelagem, acesso a recursos, era de 50, manteve-se. Tonelagem de referência era 8.000, baixa para 7.000. Contrapartida financeira, 400.000 fica em 350.000, sendo que passamos a compensar esta verba com apoio setorial, que passa de 350.000 para 430
730 mil. Total em euros, de 750 mil euros passamos para 780 mil. Temos uma redução de autorização de 69 barcos para 56. Portanto, Cabo Verde consegue uma melhoria significativa, pesca-se menos nas nossas águas, captura-se menos, paga-se mais, aumenta-se a disponibilidade financeira para o apoio científico. No âmbito desta parceria, um próximo passo, acredita Abrão Vicente, é aumentar o preço por tonelagem de pesca em alto mar, tendo em conta a escassez de recursos no meio natural, o que não foi possível neste acordo, segundo o Ministro do Mar. E o ministro Abrão Vicente apresentou os dados e, para o governante, os dados evidenciam as vantagens do novo acordo para o nosso país. E o presidente da Associação dos Armadores de Pesca, a Pesca, considera que os armadores ficaram à margem do novo protocolo de pesca que vai ser assinado entre Cabo Verde e a União Europeia. Orlando Lima tem os pormenores. Susano Vicente diz que o novo protocolo é uma mera cópia dos anteriores e que, em termos de contrapartidas financeiras, é zero para os armadores. Praticamente é como copy-paste daquilo, portanto, que tem sido, pelo menos na parte formal do texto, exceto alguma diferença entre navios, portanto, diminuir o número de navios, mas para os armadores nacionais, para os pescadores, não temos muita expectativa, até porque das contrapartidas financeiras, portanto, zero para o setor extrativo das pescas. As reivindicações da pesca não foram levadas em conta, como explica Susano Vicente. Nós temos vindo sempre a bater na mesma tecla, mas, portanto, acho que a nossa mensagem não tem sido passada, ou alguém, portanto, não quer ouvir, portanto, não quer atender às reivindicações dos armadores e dos pescadores nacionais. Repara que das contrapartidas financeiras, nenhum cento para o setor extrativo das pescas, mas, entretanto, vai para, portanto, as comunidades pescatórias, mas direciona para as mulheres e para os jovens. E aqueles que pescam, aqueles que labutam, aqueles que investem milhares de contos, portanto, para explorar. Os pescadores, por exemplo, que labutam de mar a mar, de sol a sol, dia e noite, para sustento das famílias, para abastecimento dos mercados, para garantir a segurança alimentar e nutricional das pessoas, não há, pelo menos do ponto de vista formal, o documento, não conseguimos vislumbrar nada neste novo documento. Os armadores ficaram à margem deste novo protocolo, adianta o presidente da APESC. Os armadores ficaram à margem deste processo, não obstante as nossas reivindicações. Nós temos vindo durante todo este tempo a tentar interiorizar a administração pública de que o setor das pescas, o setor extrativo, é fundamental, porque se não financiarem, se não potenciar esta parte extrativa, não vale a pena estarmos aí a financiar a investigação, a trabalhar na fiscalização, em espécies e tudo mais, porque não faz sentido se não potenciarmos, portanto, a nossa classe dos armadores e dos pescadores. A APESC, diz o seu presidente, vai continuar a sua luta em prol dos armadores e dos pescadores, enquanto parte importante da comunidade pescatória cabo-verdiana. E o acordo é transparente e está disponível online nos sites da União Europeia, afirma Abrão Vicente, para quem é preciso aumentar as condições de fiscalização, bem como tornar os portos nacionais mais competitivos. Não poderia haver um contrato mais claro do que este. Pode ser fiscalizado. O que nós podemos pensar é que Cabo Verde tem as condições de fiscalizar como devemos todas essas operações. É preciso, e eu creio que há cada vez mais consciência por parte do Governo de Cabo Verde, que é preciso aumentar as condições de fiscalização da Guarda Costeira e tornar os portos de Cabo Verde mais competitivos. O grande objetivo a médio e curto prazo, e eu creio que o processo de privatização da Enapor irá permitir isso, é fazer com que os portos cabo-verdianos consigam criar condições competitivas para fazer com que os barcos da União Europeia descarreguem uma parte significativa daquilo que pescam nos nossos portos. Mas neste momento temos que ver que os nossos portos e as taxas que nós cobramos para as operações pescatórias não são atrativas para atrairmos os armadores internacionais. O que de facto também é uma lacuna que nós identificamos e por várias vezes falamos, é que os nossos armadores precisam ter acesso a barcos de pesca industrial para poderem aproveitarem as oportunidades, não só internacionais no âmbito do acordo com a União Europeia, mas também aproveitarem as condições que os acordos internacionais de Cabo Verde permitem, fazendo com que os nossos armadores possam também pescar em águas internacionais em países costeiros da CDO. É preciso, de facto, enrobustecermos a nossa capacidade logística para congelamento, para preservação, e temos que criar mais indústria nacional.
E segundo o ministro Abrão Vicente, após a assinatura do acordo, será realizada uma reunião com os armadores de pesca para retomar um projeto que já existe. Nós estamos alinhados com aquilo que são as pretensões dos armadores de pesca de Cabo Verde. Eles têm um projeto feito. O único dilema que nós temos neste momento é como financiar sem que os armadores, de facto, entrem como parte do investimento nacional. Tivemos uma reunião com o Primeiro-Ministro, com o Ministro das Finanças, com o ecossistema de financiamento nacional, mas claramente os armadores reclamam, e de certa forma justamente, que o Estado entre como investidor. O dilema que existe é o Estado tem que fazer parte do Conselho de Administração desta nova empresa. A Cooperativa de Armadores de Pesca de Cabo Verde tem um projeto que é viável economicamente, a única questão é como financiar. E após a assinatura deste novo acordo, eu creio que também cabe ao Estado cabo-verdiano compreender se de facto parte desta verba não deve ir diretamente para um cofinanciamento deste projeto que já existe de armadores de pesca em Cabo Verde. E por falar em pesca, o diretor-geral da FAO visita o nosso país a partir de hoje. A convite do primeiro-ministro José Ulisses Correia e Silva, o dirigente da FAO, cumpre uma agenda oficial aqui no nosso país a partir de hoje até o próximo dia 29, durante os 5 dias da missão. O diretor-geral da FAO vai procurar reforçar as iniciativas conjuntas para erradicar a pobreza, acabar com a fome e também a subnutrição e combater as desigualdades. Ele já teve um encontro com o primeiro-ministro José Ulisses Correia e Silva há instantes e no início da tarde vai participar juntamente com o governante cabo-verdiano numa conferência sobre o tema Acelerando a Transformação dos Sistemas Alimentares em Cabo Verde. E o que vale ter 1 milhão de turistas por ano quando o país tem muitos problemas do setor por resolver? O questionamento é do Presidente da Câmara do Turismo de Cabo Verde, Jorge Spencer Lima, que aponta o exemplo paradigmático da Ilha do Sal, que recebe 60% dos turistas que procuram Cabo Verde como destino. Portanto, já estamos a ver a pequena vila de Santa Maria a receber, neste momento, 600 mil turistas por ano. É caso para se pensar se nós já estamos, se não estamos, já estamos a caminhar para a saturação da vila da cidade de Santa Maria, onde temos mais espaços. Portanto, o que é preciso fazer neste momento? Neste momento, temos 2 aspectos. A nível da cidade de Santa Maria, temos que começar por trabalhar para acabar com os parelheiros existentes, hotéis inacabados, são vários, para tornar aquela vida mais apetecível, mais agradável e um lugar bom para se estar. E não começarmos a continuarmos a pensar que vamos construir mais hotéis como se construir hotéis eternamente. A Vila Santa Maria já não comporta mais gente, mas Cabo Verde comporta. Esse é um problema. Boa Vista ainda não está saturada, Boa Vista comporta, e as outras ilhas também estão praticamente a zero. Às dificuldades das infraestruturas somam-se ainda os problemas dos transportes que, lamenta o Presidente da Câmara do Turismo, continuam a ser um quebra-cabeça para os cabo-verdianos. Já à altura dessa questão estar definitivamente resolvida, que não continua a ser uma quebra-cabeça dos cabo-verdianos. O que nós vemos, por exemplo, o caso de São Nicolau. Bom, foi feita a privatização dos aeroportos, 20 já começou a fazer algumas operações, já não sei se é de cruzamento ou de cortesia, mas a verdade é que nós já estamos a ver obras nos aeroportos a serem feitas para Vinha. Mas quando nós falamos dos aeroportos, nós falamos do caso de São Nicolau. O caso de São Nicolau é um caso da pátria. O aeroporto de São Nicolau não presta para nada. Foi-se fazendo chapa-chapa ao longo dos anos e continua sendo chapa-chapa. Já é a altura de se pensar em fazer um aeroporto de raiz em São Nicolau. Embora a importância do peso do turismo no produto interno bruto a rondar os 30%, Jorge Spencer Lima defende uma maior diversificação da economia, tendo em conta os constrangimentos que um país com uma forte dependência do turismo viveu a quando da pandemia da Covid-19. Portanto, não pode. Turistas, sim. País turístico, sim. Aumento de turistas, sim. Acolhimento de turistas, sim. Criar condições no país para que as coisas funcionem bem a nível do turismo, sim. Mas, paralelamente, temos que pensar em alternativas em outros domínios fundamentais para o desenvolvimento, para que nós não continuemos eternamente nesta monocultura do turismo.
Monocultura do turismo que é mau para o país, alerta o Presidente da Câmara de Turismo numa espécie de radiografia do setor a uma semana do debate sobre o Estado da Nação no Parlamento. Ainda neste mesmo âmbito, as organizações da sociedade civil também estão a perder os seus ganhos e a cada ano os problemas persistem. Mudança de estratégia para a sustentabilidade das ações é o que sugere a secretária executiva da plataforma das ONGs. Ao Jornal da Tarde, Dirce Varela diz que é necessária maior atenção às comunidades vulneráveis, sobretudo nas zonas rurais, conforme a Nani Vaz. A secretária executiva da plataforma das ONGs diz-se preocupada com a situação de muitas famílias. Para o início de conversa, Dirce Varela questiona o fato de todos os anos as ONGs depararem com as mesmas dificuldades. Estamos insistentemente a apontar exatamente os mesmos desafios num ano em que há muita verba pública tem sido colocada nessas áreas. Então, para mim, este tinha que ser o primeiro ponto a ser analisado para início da nossa discussão. Dirce Varela acredita que as comunidades rurais carecem de maior atenção. Apesar dos investimentos vários em áreas prioritárias, a secretária executiva da plataforma das ONGs fala também em perdas. Da saúde, que precisa de um outro olhar, da educação a olho nu, sentimos que nós estamos a perder os nossos ganhos, mas estamos muito preocupados com a situação das famílias cabo-verdianas, principalmente nas zonas rurais. Eu acho que nós precisamos ter aqui uma discriminação positiva em relação às zonas rurais e às famílias, às comunidades mais carentes das zonas rurais. Mais articulação entre as ONGs, a sociedade e o Estado e, principalmente, mudança de estratégia para reduzir a dependência de parceiros é a deixa dessa responsável. Quando há uma crise internacional, os países se fecham dentro deles próprios e todos os recursos são consumidos nos seus próprios países, o que é normal. Então, nós não podemos continuar a depender, mas é nós repensarmos a nossa estratégia de trabalho, sim, as nossas parcerias estratégicas, mas repensar como é que nós podemos também a nossa relação com a própria comunidade, não é? Como é que nós podemos produzir riqueza para financiar a própria atividade das organizações. Quando eu digo produzir riqueza, não estou a dizer produzir lucro, mas estou a dizer como é que nós podemos rentabilizar aquilo que nós temos, não é? E termos maior sustentabilidade das nossas ações. A secretária executiva da plataforma das ONGs, Dirce Varela, mostra-se apreensiva com a situação das famílias e a sustentabilidade das ações das ONGs. Isto a uma semana do debate sobre o Estado da Nação. E a Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres, CCSL, entende que a economia cabo-verdiana está degradada e a situação económica e social preocupante. João Mete, em substituição do presidente da CCSL, apela a mais responsabilidades do governo no cumprimento dos acordos com os parceiros e pede ainda uma melhor distribuição dos rendimentos, no sentido de se evitar as greves e manifestações que vêm acontecendo em vários setores de atividade, conforme a Joana Lopes. Instado a fazer uma radiografia do setor económico e social do país, o presidente substituto da CCSL diz preocupado com a situação do país caracterizada pela perda do poder de compra. Por isso entende que seria de bom grado um aumento salarial substancial. A situação laboral no país é preocupante neste momento, como tem sido das vezes passadas, no decorrer dos anos que vão passando. Temos uma economia, portanto, degradada, temos, digamos, também uma diminuição grande do poder de compra. O aumento dos preços também é uma questão generalizada. Um aumento de 30% a 40% é o que seria desejável para poder acompanhar minimamente o poder de compra. Mas, infelizmente, sabemos de antemão que o Governo não tem essa capacidade de dar, mas tem vindo, portanto, a fazer algum esforço para minimizar, portanto, o impacto das sucessivas crises. Um cenário caracterizado por greves e manifestações, muitas vezes devido a incumprimentos dos acordos por parte do governo e outros parceiros sociais. Daí pedir mais responsabilidade e bom senso. Geralmente os governos fazem os acordos, as entidades patronais fazem os acordos, mas quando chega-se a hora de cumprir, não há o cumprimento dos acordos. E essa parte é desgastante para o trabalhador. E pensei eu também que é desgastante para os empregadores. É preciso evitar isso.
Gostaríamos de apelar ao Governo, de facto, para que tenha mais responsabilidade no tratamento dessas questões relativas à classe docente, para que, de facto, não hajam esses conflitos de interesses e que só lesam, portanto, a classe trabalhadora. Apelamos que, de facto, haja bom senso e pedido de tratamento. Estamos a apelar aos governos, aos parceiros sociais que se sintam-se mais responsabilizados, que tenham mais responsabilidade no tratamento das questões sociais. O dirigente sindical pede uma divisão mais equitativa dos rendimentos no sentido de sanar as insatisfações e sentimentos de injustiça laboral. É preciso também os dirigentes saberem ter mais responsabilidade no tratamento das questões laborais e para que possamos ter uma distribuição de rendimentos de uma forma equitativa, racionalizar, porque às vezes na hora de distribuição o trabalhador geralmente é sempre o parente pobre e nós não queremos isso. Queremos também que seja tratado o trabalhador de uma forma condigna. No que toca às perspectivas para o setor econômico e social do país, prevê degradação caso medidas não forem tomadas no sentido de reverter a situação atual. E o presidente do SIACS anunciou hoje que vai levar a Câmara Municipal da Praia ao Tribunal. Em causa, justifica Gilberto Lima o não cumprimento dos compromissos assumidos com os trabalhadores de saneamento da autarquia. Os trabalhadores incumbiram o sindicato de providenciar uma ação no Tribunal contra a Câmara Municipal da Praia. De facto, e analisando bem, dando sem números de violações das leis da parte da Câmara Municipal da Praia, a solução mais ajustada é a interposição de um processo judicial nos tribunais. Gilberto Lima sublinha ainda que os trabalhadores têm sido alvo de intimidações por parte dos representantes da instituição camarária, que acusa ainda de violação das leis laborais. No rol das violações afiguram-se despacho do presidente para os descontos de 25% de todos os subsídios dos trabalhadores, por uma única falta injustificada. Não observância do aumento e incremento constantes no PCFR. Promoção vencida dos funcionários da Câmara Municipal da Praia. Eliminação dos contratos de prestação de serviço. Materiais apropriados para os nadadores salvadores, dentre outros. Mobilidade de funcionários sem ocupação. Descontos ilegais e que não estão a ser canalizadas ao INPS, dentre outras situações. O presidente do SIACS realçou ainda que na última reunião de conciliação a instituição camarária mostrou-se indiferente aos problemas dos trabalhadores, tendo marcado presença apenas porque a lei o obriga. Ademais, a Câmara auferiu na reunião de conciliação que não tem nada a declarar sobre as pendências dos trabalhadores e nem tempo para as resolver. Já estamos acostumados com a retórica das câmaras da Praia, de São Vicente, de Santa Catarina, de São Domingos, Sal e outras, isto é, desprovidas de quaisquer fundamentos críveis. A greve marcada para hoje, inicialmente marcada para hoje a partir das 9 horas, foi suspensa por decisão unilateral dos trabalhadores. O SIACS salienta que está determinado em defender o direito da classe trabalhadora e reafirma que em breve vai entregar uma queixa no tribunal. É um trabalho assinado pela jornalista estagiária Ani Lopes. Já temos 13 horas mais 23 minutos. Resultante das políticas integradas de proteção das crianças e jovens, o Governo cria em São Vicente 2 centros de dia, estruturas com financiamento do projeto BAIS, que o ICA, enquanto entidade de tutela, quer descentralizar a gestão para ONGs locais, fazendo com que as ações de proteção das crianças tenham o envolvimento da sociedade e suas organizações. O José Pedro Santos assina a reportagem. As comunidades da Ribeirinha e do Monte Seco receberam do Ministério da Família, Inclusão